Bispos do Brasil. Apoio Cultural. Paróquia NET. O aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. Conhecer as nossas dioceses é também conhecer a nossa Igreja Católica. Esta é a proposta do programa Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. E hoje estamos em Santos, litoral de São Paulo. E hoje eu converso com Dom Tarcísio Escaramuça, Bispo Diocesano de Santos. Dom Tarcísio, muito obrigado por nos acolher aqui em sua Catedral Nossa Senhora do Rosário. Seja bem-vindo, é uma boa oportunidade essa partilha de igreja, né? Esse momento que vocês estão nos oferecendo com essa entrevista. Nossa Senhora do Rosário, padroeira da Catedral da Diocese, mas não é a padroeira da cidade de Santos. Nossa Senhora do Rosário é padroeira da nossa Diocese de Santos e também desta Catedral, né? Nossa Diocese tem 9 municípios e cada município tem uma padroeira ou um padroeiro também do município. A padroeira aqui da Diocese, da cidade de Santos, é Nossa Senhora do Monte Serrat. Nós temos aqui um santuário no Monte Serrat. É um santuário muito bonito, não é grande, mas é de grande expressividade para o povo. E a festa Nossa Senhora é no dia 8 de setembro, e é uma multidão, tanto da cidade como das redondezas e de outras partes, que vem também participar, né, dessa festa de Nossa Senhora do Monte Serrat. Ela é uma devoção muito antiga, desde 1650, que surgiu aqui em nossa cidade, e um milagre, né, atribuído a Nossa Senhora foi justamente a proteção do povo que se refugiou no monte quando foi atacado por piratas holandeses, né, daquela época, e então um desmoronamento acabou, né, impedindo que o povo fosse morto e fosse atingido nesse ataque, né? Então, a partir desse momento, cresceu ainda mais a devoção à Nossa Senhora do Monte Serrat, e até hoje, realmente, o povo tem muita consideração, é uma festa muito bonita, é uma participação muito grande, é uma grande expressão da religiosidade popular aqui na nossa diocese. Que bom, Dom Tarcísio, para ser bispo de Santos, precisa torcer para os santos? Precisa ser santista ou não? Eu quero muito bem aos santos, né, ao povo daqui de Santos, né, mas eu, na realidade, eu não sou torcedor dos Santos, eu sou palmeirense, então há um certo atrito ali, mas sem dificuldade, né, tudo é feito com festa, com respeito, né, mas é muito simpático o time dos Santos e todos os seus torcedores são muito simpáticos. O senhor é natural de onde? Eu sou natural do Espírito Santo, uma pequena vila no interior do estado. Na época em que eu nasci era município de Cachoeiro de Itapemirim, atualmente é município de Vargem Alta. Esse lugar chama-se Prosperidade, é um nome muito bonito, né? E é ali que eu nasci, numa família de imigrantes italianos. Meu avô veio com 5 anos aqui para o Brasil, em 1888, né? Então ele aqui foi criando essa minha família, e meus pais, muito simples, nasceram ali na roça também, morávamos na roça, e somos 14 irmãos, 7 homens e 7 mulheres. É uma família numerosa, mas uma família assim unida até hoje, né, que guardou realmente assim esses valores, né, de uma família, esses valores da religiosidade, valores da honestidade, do trabalho, né, e da sensibilidade para com os outros. Então a gente aprendeu muito, acho que isso marcou muito a minha vocação, essa minha família, né, ali no interior do Espírito Santo. Os pais trabalhavam na agricultura? E meu pai trabalhava na roça, minha mãe ficava cuidando dos filhos, muitos filhos na casa, né? E as minhas irmãs e os meus irmãos também, todos, eu também, desde pequeno, sempre ajudávamos também nos trabalhos, né, da casa, nos trabalhos da roça, né? Mas eu fiquei pouco tempo em casa, porque com 10 anos de idade eu já fui para o seminário. Mas a minha família era ali
Meus pais moravam na roça ali e dependia do trabalho da roça. Ali se criava de tudo, né? Faziam todas as plantações, não havia muito dinheiro, então todos os alimentos, não faltava nada, mas os alimentos todos produzidos ali mesmo. Só se comprava sal, açúcar, um pouco, porque também se fazia o açúcar de cana, né? E assim, era uma vida saudável, muito sadia. O senhor pegou a época do seminário menor. Sim. De congregação ou da diocese? É da congregação dos Salesianos de Dom Bosco, né? Era um colégio chamado um aspirantado, né, salesiano, na cidade em Jaciguá, na vila de Jaciguá, né? E naquela época nós tínhamos a escola lá em Prosperidade, mas só até o 4º ano, né? Depois do 4º ano não havia mais opção de estudo. O único lugar de estudos que havia justamente esse seminário. E por isso quase todas as crianças, adolescentes, né, que queriam continuar a estudar ali na roça, iam lá para esse aspirantado. Ele acolhia todo mundo, era uma escola vocacional praticamente. Alguns ficaram depois, né, eu continuei, perseverei, porque eu realmente sentia essa vocação, né, de ser padre, e outros saíam, mas foi um ambiente muito bom, assim, de formação dos jovens daquela região rural ali do Espírito Santo. E o senhor é feliz por ter feito esse caminho vocacional com os salesianos Dom Bosco? Sim, são caminhos de Deus. Eu podia dizer assim, eu acho que não tinha uma outra escolha, só tinha essa, né? Mas foi uma escolha que eu fui percebendo aos poucos que realmente era um dom de Deus para a minha vida, né? O ambiente da Casa Salesiana é um ambiente muito sadio, muito positivo, de muita alegria, muita participação, muita expressividade, né? Nos estudos, na cultura, nós tínhamos teatro, música, eu também aprendi instrumento de banda, tocava na banda, né? Participava do teatro, tinha passeios, muito esporte, enfim, e um ambiente assim muito positivo, né? Eu sou muito feliz, né, de ter vivido, né, essa segunda família, por dizer assim, né, a família salesiana. Antes de Santos, o senhor passou por quais dioceses? Eu passei apenas por Arquidiocese de São Paulo, né? Eu fui nomeado pelo atual Papa Emérito Bento XVI, né, como bispo auxiliar de São Paulo. Então, fiquei 6 anos em São Paulo e depois desses 6 anos o Papa Francisco me nomeou e me enviou aqui para a Diocese de Santos. Portanto, só essas duas, né? Os salesianos Dom Bosco têm um enfoque muito forte na área educacional. O senhor gosta dessa área também, pastoralmente, da educação? Sim, é uma das áreas justamente na qual eu procurei também me preparar melhor, né? Porque é uma das áreas de atuação primordial do carisma salesiano, né? A educação. A educação, principalmente dos jovens, mas também a educação popular. E a catequese, que é a educação à fé, né? Então, são realmente as duas linhas assim, de atuação principal, né, do carisma salesiano e da missão salesiana. E realmente eu me identifico e especialmente Dom Bosco é um grande educador, foi um grande educador e também criou assim um sistema de educação chamado Sistema Preventivo de Dom Bosco, com o qual realmente eu me identifiquei, eu procurei aprofundar, inclusive escrevi alguma coisa sobre isso, publiquei livros sobre esse sistema educativo de Dom Bosco e então a minha tese de especialização também foi sobre o Sistema Preventivo de Dom Bosco, procurando justamente mostrar assim como que ele contém valores, né, que talvez na época era entendido de alguma forma, mas que hoje traduzidos dentro da leitura, né, da visão educativa e das descobertas também psicológicas e pedagógicas dos dias atuais, a gente percebe que elas foram pioneiras e até hoje são válidas se a gente realmente as atualiza dentro do contexto atual, né? Então, dentro desse momento. Realmente, eu acho que isso tudo fui me identificando e foi sendo muito importante também para o meu crescimento, para a minha formação e depois também para a minha atuação. Aliás, assim, dentro do espírito do Sistema Preventivo de Dom Bosco está assim a ideia da presença positiva, né, do educador junto ao educando. Ele dizia justamente que essa presença ajuda o educando a crescer e é muito importante. E o educador, para educar, ele tem que estar próximo.
ele tem que cativar o educando, tem que conquistá-lo, conquistar a sua confiança, né? E o educador faz isso acreditando no educando, né? E quando ele consegue realmente assim ter essa confiança, o educando começa a dar valor àquilo que ele fala, que percebe que é alguém que está interessado nele, né? E esse princípio da presença ilumina e orienta também minha vida espiritual, né? O meu lema sacerdotal armou sua tenda no meio de nós, que é uma afirmação bíblica que mostra justamente que Deus caminha com o povo, Deus está presente, Deus vem ao encontro do povo, né? E o sinal disso no Antigo Testamento é um povo que era nômade, né? Armava sua tenda e ia mudando de um lugar para o outro. Deus também armava sua tenda junto com o povo. Então é uma expressão muito importante disso, né? E depois, para o meu lema episcopal, eu escolhi a passagem justamente do prólogo do Evangelho de São João, né? Onde ele fala que habitou entre nós. Através de Cristo, Deus veio, habitou entre nós, assumiu a nossa vida humana, a nossa natureza humana. Então isso é uma inspiração, eu acredito que é uma linha, né, que atravessa toda a Bíblia. Deus que está presente, Deus que vem ao nosso encontro, Deus que nos ama, Deus que dá a vida por nós, né? E então isso é uma inspiração também para a nossa vida, né, de seguimento de Jesus Cristo. Então isso também do ponto de vista espiritual, digamos assim, é um princípio que ilumina, né, e acompanha a minha vida. Dom Tarcísio, o senhor nos ensina muito nesta gravação, o princípio da presença, Dom Bosco. Para mim isso fica marcante nesse nosso diálogo aqui hoje. E o sistema preventivo de Dom Bosco, como o senhor cita, que faz parte aí do seu estudo também, nessa linha educacional, a presença hoje que é uma demanda fundamental dessa sociedade, a presença dos pais, por exemplo, do pai e da mãe na família, do educador. Nós vivemos uma realidade recente, por causa da pandemia, da ausência de presença, especialmente para as crianças. As crianças foram obrigadas a ir para o ensino à distância, o ensino remoto. E qual a análise dessa conjuntura pós-pandemia que o senhor faz, principalmente na área educacional, dessa necessidade, dessa retomada presencial? A realidade de hoje parece que tem dificultado muito justamente esse sentido da presença, né? E às vezes também assim as redes sociais, às vezes tem sido também alguma coisa que interfere nessa presença, né? Porque diminui, digamos assim, parece que aumenta o contato superficial entre as pessoas e diminui muito o contato mais físico, mais direto, né? A gente vê, por exemplo, com relação aos pais e também professores, né? Às vezes a dificuldade para estar realmente assim mais próximo dos filhos, mais próximo dos alunos, e às vezes a própria dinâmica da escola, por exemplo, às vezes não favorece muito isso, né? Não cria essa oportunidade, o tempo tudo muito rápido, tem uma aula e tem outra, vem um professor e vem outro, às vezes não há um momento de convivência, né? E justamente então falta essa relação mais profunda. O sistema preventivo de Dom Bosco, ele é muito interessante porque ele justamente quando ele apresenta assim em contraposição ao sistema repressivo. Que diz assim, o sistema repressivo é você mostrar assim quais são as normas das coisas, depois ficar vigiando e castigando se não cumpre. Então, isso está muito presente na cabeça, às vezes, dos pais e também na nossa sociedade. A gente vê que a cultura da nossa sociedade com relação às crianças, aos jovens, é muito por ali, né? Você precisa reprimir quando tem as coisas erradas. Dom Bosco entendia assim, o sistema preventivo não é ficar vigiando para corrigir, para reprimir. É atingir o coração das pessoas. A prevenção não é de fora para dentro. A prevenção é de dentro para fora. Então, quando você fortalece, por exemplo, uma pessoa na sua identidade, em valores, né? E ela começa a assumir aquilo, ela então vai agir, isso vai preveni-la de riscos. Quando você não está mais próximo, quando tiver mais essa pressão, essa pessoa não vai agir diferente porque não tem ninguém controlando, ela vai agir pelos critérios, por aquilo que ela aprendeu, por aquilo que ela fortaleceu na sua vida. Então isso é muito importante, essa é a verdadeira prevenção, né? Que a gente pode ampliar também em nível da sociedade, como prevenir, digamos assim, todas as questões de saúde, também de delinquência, e prevenir assim um futuro melhor para as pessoas, justamente qualificando as pessoas, fortalecendo as pessoas, né? Ajudando os jovens a encontrar sua verdadeira identidade, a criarem um projeto positivo de vida. Isso vai fortalecendo com que ele faça as
melhores escolhas que ele vai fazer, ele que vai fazer essas escolhas, né? Dom Tarcísio, estou apaixonado por essa temática, muito bom, queria ficar aqui um dia inteiro ouvindo o senhor sobre isso, viu? É muito atual esse pensamento de Dom Bosco. O senhor traz aqui a contraposição entre sistema preventivo e sistema repressivo. E hoje, nós pais, os pais estão muito preocupados e sendo formados, inclusive, para a repressão. A educação dos filhos para as redes sociais, tira celular, monitora celular, fica vigiando ali o filho, punindo os filhos. Eu confesso que a gente está nessa linha de pensamento. E o senhor traz Dom Bosco, que é super atual. Qual que é a mensagem para os pais, por exemplo, um pai e uma mãe que está super preocupado com o seu filho hoje na presença digital? Sim, então essa questão de não repressão, às vezes é mal entendida na sociedade hoje, que acha assim, não pode reprimir nada. Liberar tudo. De forma alguma. Se é só liberar tudo, você deixa completamente desprotegida a criança e o adolescente, que ele está liberado de fazer o que quiser, ele não tem condições de escolher o melhor. Você tem que ajudá-lo a fazer as boas escolhas, a entender bem o que está acontecendo. Então, isso não se faz reprimindo, mas se faz justamente, Dom Bosco diz assim, precisa usar a razão, a religião e a amor-e-volência. 3 princípios, não pode faltar esses 3 princípios. A razão, a criança é capaz de compreender. Então, precisa orientá-la a entender as coisas, a compreender o que está acontecendo, para fazer as melhores escolhas. Qual que é a razão disso? Por que isso? Por que aquilo? Por que você não pode fazer isso? Né? Não simplesmente fazer assim, você não vai fazer isso? Né? Por que você não pode fazer? Né? Então, a razão das coisas. Porque ela entende racionalmente, é capaz de compreender, então ela é capaz de discernir e de julgar. A religião, porque os valores da religião, eles fortalecem a pessoa, né? Eles dão uma dimensão completa da vida da pessoa, né? Então, essa referência dos valores religiosos, dos valores do Evangelho, da presença de Deus, né? Da oração na vida das pessoas, isso são coisas que concentram a pessoa, fortalece a pessoa, trazem luz para a vida da pessoa. Então, razão, religião e o carinho, que Dom Bosco chamava amor-e-volência, uma palavra, né, popular, né, da região dele, em que significa assim, é o carinho, a atenção para as pessoas, um amor demonstrado. Dom Bosco insistia sobre isso, né? É preciso demonstrar o amor, é preciso que os filhos e os jovens entendam que são amados, percebam que são amados, né? Porque aí está justamente a raiz, a fonte da confiança, dizia Dom Bosco, né? Então, e o desafio do educador, dizia Dom Bosco, é fazer com que os jovens o amem, que ele se sinta amado. Ele nem diz que é amar o jovem, não, que o jovem se sinta amado. Ele diz assim, às vezes o pai se desdobra pelos filhos, né? De amor. Mas ele está tão ocupado com tanta coisa, que está preocupado com essas coisas todas, né? Que às vezes não demonstra e o filho não sente. Então é necessário que haja assim, uma atitude, né, de manifestação desse amor. Então é um amor realmente assim, manifestado, né? E isso é significativo para a pessoa. Quando ela se sente amada, dizia Dom Bosco, ele consegue tudo, especialmente dos jovens. E nós precisamos, como sociedade, aprender essas práticas, porque nós não sabemos mais demonstrar amor por ninguém. A gente está caminhando para isso, né, Dom? Essa manifestação, todas as pessoas querem ser bem acolhidas, querem ser amadas, né? E às vezes a gente é muito insensível, né? Às vezes as pessoas passam tantas dificuldades, tantos problemas, a gente não consegue, né, acolher, perceber, reconhecer, né? As escolas católicas, na leitura do senhor, elas estão caminhando bem nesse sentido ou precisam de uma revisão também pedagógica para demonstrar esse amor, para ensinar esses valores que Dom Bosco suscita? As escolas católicas, elas são realmente assim, tem um projeto, um programa, né, educativo, sério, e procuram realmente colocar esses princípios, esses valores, né? E as escolas são muito diferentes umas das outras, tem algumas que são de congregações religiosas, cada uma tem um carisma específico, então ressalta também em determinada forma na pedagogia ou na sua atuação, né? Mas é um desafio muito grande que as escolas católicas enfrentam. Primeiramente, por exemplo, eu digo o caso dos salesianos. Segundo o carisma salesiano, a preferência seria para os jovens mais pobres. É para todos os jovens, mas de modo especial para os jovens mais pobres, né? Esse é o carisma, a experiência de Dom Bosco, né? A vivência de Dom Bosco.
Mas nas escolas, por exemplo, que diz a respeito aqui no Brasil, é muito difícil você ter uma escola particular para pobres, né? Porque você tem que... Não consegue financiar. Justamente, não tem financiamento. Você não consegue manter, a não ser com alunos de classe média alta que podem pagar. Então, você pode conseguir, pode dar algumas bolsas, né, a partir daquilo que se consegue. Mas, então, essa é uma coisa de quem está sendo atendido nas escolas particulares, nas escolas católicas. Em geral, é mais gente de classe média e classe alta. Tem países que têm políticas educacionais que financiam a educação particular, como assume a educação do Estado, né? Quer dizer, é importante aí que a Constituição garante é que todos têm o direito à educação. E a obrigação do Estado é garantir isso para todos. Mas hoje nós vemos, por exemplo, que é uma dificuldade muito grande. Aqui no Brasil há forças muito grandes que não permitem e são completamente contrárias, por exemplo, a financiamento de uma educação particular. O Estado controla a educação, né? Tem as normas para o acompanhamento, mas importante é atingir as pessoas da melhor forma possível. Mas então, diria assim, esse é uma limitação estrutural. Agora, do ponto de vista prático, dentro dessas limitações, procura-se realmente fazer o melhor, né? E agora, um outro grande desafio das escolas católicas é justamente de formar professores e ter um projeto educativo coerente com a proposta católica. E, às vezes, há dificuldade também, porque é preciso ter professores bem qualificados e bem formados dentro da linha católica, né? E nem sempre isso se consegue. Às vezes é uma rotatividade desses professores, né? Às vezes a presença no caso, por exemplo, dos religiosos, todas as religiosas, é pequena a presença deles diante do grande número de profissionais leigos que atuam na escola. Inclusive, às vezes tem escolas que todos os cargos, tanto dos professores como dos dirigentes, todos são também de leigos. Então, tudo isso às vezes dificulta, né, essa identidade muito clara. E esse é um grande problema das escolas católicas e também das universidades, né? E que os documentos da igreja sempre ressaltam a identidade católica da escola, da universidade. Isso é um desafio muito grande. Teria uma lista aqui de muitas perguntas sobre essa temática, sobre Dom Bosco, relacionamento, amorização, a teoria preventiva de Dom Bosco também. Mas nós vamos para o intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre diocese, a Diocese de Santos. Estamos conversando hoje com Dom Tarcísio Escaramuça, bispo diocesano de Santos, litoral de São Paulo. O Paróquia.net é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia.net, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia.net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Estamos de volta, segundo bloco da nossa entrevista no programa Bispos do Brasil pela TV Evangelizar, hoje em Santos, litoral de São Paulo. Eu converso com Dom Tarcísio Escaramuça, bispo diocesano de Santos. Certamente, no primeiro bloco, quem nos acompanhou vai ter uma vontade enorme de conhecer mais sobre a pedagogia de Dom Bosco. O senhor é salesiano, mas agora vamos falar sobre a Diocese de Santos. É uma diocese litorânea. Todos os municípios pertencentes estão no litoral ou não? Sim, é uma diocese litorânea e todos os municípios estão no litoral. Cubatão é um município que não tem praias, mas está dentro do litoral também, e o Porto de Santos chega até Cubatão. Portanto, todos os municípios são ligados ao litoral e às praias, né? Dom Tarcísio, quais são as marcas desse povo? O povo da nossa Diocese de Santos é um povo assim que tem várias marcas, diria assim, né? E marcas de várias partes do mundo e do Brasil, né? Tem os nativos daqui, chamados caiçaras, né? Tem os grupos indígenas também, e tem toda uma população também de imigração, gente que veio para cá, vindo de outras partes, muitos portugueses,
italianos também, espanhóis, né, descendentes, né, desses países. E grande número de nordestinos, principalmente. Aqui é uma área tanto atraída pelo Porto de Santos, como Cubatão, por exemplo, que é uma cidade bem industrial, uma área bem industrial. Então, vieram muitos imigrantes também de outras partes do Brasil e principalmente do Nordeste. Portanto, aqui temos também vários grupos, né, de várias culturas nordestinas, digamos assim, dos vários estados. E também as pessoas ligadas à realidade do Porto, né? Então é um lugar... O maior da América Latina. É o maior da América Latina, né? Então temos a realidade dos caminhoneiros, o pessoal que vem para a construção civil, que também tem um desenvolvimento muito grande. Tem cidades aqui que estão crescendo muito, principalmente, por exemplo, Praia Grande, aqui tem mais crescido. Então também a área da construção civil também atrai muitos trabalhadores que vêm de outra parte. Então é uma população, digamos assim, de várias culturas integradas aqui na realidade da Baixada. Em 2024, a Diocese completa 100 anos. Já estão comemorando, preparando tudo? Estamos já começando a preparação, né? E vamos fazer a abertura do centenário no mês de julho do próximo ano. O ano centenário, vamos abri-lo em julho. É realmente uma diocese já centenária. Eu estava lendo o plano pastoral da Diocese de Santos e há um destaque especial para a iniciação à vida cristã. Isso tem tido êxito aqui? Nós estamos trabalhando há vários anos já sobre a questão da iniciação, que é um grande desafio para a igreja hoje, né? A nossa realidade mudou completamente, nós éramos assim um país católico, né? Da maior parte da população católica. As pessoas todas eram batizadas nas famílias e naturalmente iam sendo iniciadas na vida de fé, né? Depois frequentava a catequese na igreja. Essa dinâmica mudou completamente. Hoje já não somos a maioria, né? A sociedade não se intitula mais como católica, os valores católicos não são aqueles que predominam, né? E então as pessoas precisam realmente, tanto crianças como adultos, ter uma iniciação, uma reiniciação à vida cristã, para realmente ter uma adesão de fé, não apenas de costume, né, de cultura, de social, né, uma adesão social, mas uma adesão pessoal de fé. Então, isso realmente exige uma nova forma de catequese, né, uma nova forma de trabalhar a questão da iniciação à vida cristã. E nós temos feito isso como tem sido feito também em outras partes do Brasil. O nosso plano, esse já é o segundo plano, né? Nós estamos, desde o período que eu estou aqui, nós estamos reforçando, que aliás é uma das linhas também das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, né? E o nosso plano realmente está bem integrado com as diretrizes atuais, nos seus 4 pilares, né? Como bases, né? Da ação evangelizadora e pastoral. E essa questão da iniciação realmente ela é primordial. Soube que o senhor tem implantado um processo de descentralização das ações pastorais, que antes eram muito focados em Santos, o senhor tem levado também outras ações para outras cidades importantes aqui da Diocese. Nós temos na estrutura organizativa da Diocese, nesse momento, algumas iniciativas já presentes que estão se consolidando. Uma dessas espécies de descentralização é a descentralização das regiões. Então, através das regiões pastorais, nós temos 8 aqui, né? Então, as cidades ou as paróquias dentro daquela região têm mais oportunidade de se encontrarem, de programarem, né, as iniciativas de formação ou outras, mais de acordo com aquela realidade. Mas temos insistido também, e dentro do nosso plano atual temos um projeto de descentralização também das paróquias, para que a paróquia não fique limitada à matriz paroquial, né? Tudo acontecendo só na matriz paroquial. Então, muitas de nossas paróquias, elas estão mais na área de periferia e tem, assim, muitas comunidades. Então, isso favorece muito a participação das pessoas. E nessas comunidades há, assim, as várias pastorais e também a dinâmica de celebrações, dos sacramentos e tudo. Isso favorece a participação das pessoas e também a animação pastoral. E o trabalho missionário também, porque essas comunidades, elas vão atingindo mais a base. E atualmente temos um projeto
de avançar ainda mais, chama-se Igreja nas Casas. Então nós estamos começando a trabalhar esse projeto, formando as pessoas, e a ideia é justamente de criar aquela consciência de formar comunidades eclesiais missionárias. Qual é a primeira comunidade eclesial missionária? Eu diria assim, é a família. A igreja doméstica. É uma comunidade eclesial, né? A família é uma comunidade eclesial, a igreja doméstica. Isso está sacramentado nos documentos da igreja. Então, portanto, aí os pais, eles são os primeiros responsáveis, eles fazem a iniciação cristã dos filhos, promove a escuta da palavra de Deus na família, promove a vida de oração e realiza o caminho de amor e de santidade, né? E ali tem um primeiro espaço de igreja. Essa igreja doméstica tem que estar em comunhão com as outras famílias, com a igreja local, né? Com a paróquia, né? Então essa integração é importante. Então o círculo bíblico, ele já é uma realidade importante, mas se ele não tem outras expressões, então às vezes passa a ser algo só assim esporádico, não uma coisa assim da vivência, né? Então que as pessoas ligadas ao círculo bíblico, por exemplo, possam se encontrar mais, também para fazer outras celebrações, desenvolver outras atividades, partilhar mais a vida. Então isso vai fazer com que cresçam mais como comunidade, é mais uma comunidade eclesial missionária. Às vezes é um bairro, nós tínhamos anteriormente um programa chamado de espécie de anjo da rua, né? Assim, para pessoas que acompanham o seu quarteirão ou a sua rua, para conhecer as pessoas, necessidade das pessoas, visitar as famílias, né? Levar as mensagens da igreja para aquela família, informar sobre os acontecimentos da igreja, né? Acompanhar quando tem, por exemplo, alguém doente, ou alguém que morreu, ou alguma situação. Então, quer dizer, é realmente essa vivência de comunidade a ser desenvolvida. Há estruturas na Igreja do Brasil que não acreditam mais nisso. Há alguns ambientes bem solidificados que você leva essa ideia e a resposta vem, isso não funciona. O senhor é um entusiasta disso. E a gente percebe que quando o pastor é um entusiasta, acontece, é possível. Eu acredito, né? Mas realmente não é fácil. Desafiador. Né? É desafiador, porque você falou uma coisa muito importante, nem todo mundo acredita, né? Eu diria assim, há uma resistência, às vezes, das pessoas à vida de comunidade, né? E o mundo de hoje, ele leva muito para o individualismo. Então, certamente, é a realidade que toda igreja, ela enfrenta isso. Então, mas igreja é comunidade, né? Igreja é corpo místico de Cristo, é nossa integração nesse mistério, né? Então, se a gente não entende assim a igreja, ela passa a ser uma provedora de serviços. Então, há muita gente que busca a igreja, sim, para algum atendimento, para algum serviço, mas não quer nenhum envolvimento com a igreja, com a comunidade, com o processo pastoral. Então, essa mentalidade precisa ser trabalhada dentro de uma reiniciação, digamos assim, à vida cristã, que proporciona justamente essa reintegração na vida da igreja, como assumindo-se como igreja, né? Há um desafio muito grande também de padres ou agentes de pastoral que também não acreditam, né? E às vezes não colocam não manifestam o seu entusiasmo ou não desenvolvem os trabalhos. Então, é um desafio para a implantação de tudo isso. Por isso, inclusive, na última reunião do nosso clero, estava justamente convocando todo o clero para acompanhar, para participar, porque nós fazemos a formação dos leigos que vão ser coordenadores, digamos assim, dessas comunidades, que vão promover essas comunidades. Mas se os padres não estão acompanhando, não estão ajudando, não estão assessorando, vai se criar assim um pouco de desintegração, vai dificultar uma caminhada, uma expressão atual, bem atual, né, de uma caminhada sinodal, naquela que todos caminhamos juntos, né? Então, realmente é muito desafiador. Mas tem muita gente que acredita e a gente vê com alegria, né, esse entusiasmo de leigos, né, e de cristãos realmente que querem participar da evangelização, assumem projetos missionários, são entusiasmados com a sua fé, né? Então, e padres também. Então, isso, religiosas, comprometidos, estão aí vivendo com o povo, né? É muito esperançoso também. Dom Tarcísio, mudando de assunto um pouquinho, passado o período eleitoral de 2022, que foi um momento muito turbulento da nossa história, soube aqui preparando a entrevista com o senhor, que o senhor é um bispo que orientou os padres a não se manifestarem politicamente, nem para a esquerda, nem para a direita. O senhor se considera um bispo de centro? Esse é o papel da igreja? O que o senhor pensa sobre tudo isso?
A orientação para não haver manifestações assim partidárias, né? Não políticas, eu diria partidárias, principalmente por parte dos bispos e do clero, é uma orientação de toda a igreja, né? Porque é muito importante que os pastores eles possam realmente ser um elo de comunhão de todas as pessoas. Então não podem tomar um partido, digamos assim, né? Porque isso parte, isso divide, né? Isso não significa não se posicionar diante e ajudar no discernimento, né, e na formação das pessoas, e principalmente dos leigos, para a sua responsabilidade na atuação política, né? Então, os leigos têm essa missão de ser a presença da igreja em todos os espaços, na educação, na cultura, em todos os campos da sociedade e também na atuação política. Então, a nossa missão é justamente ajudar, iluminar, formar e apresentar os critérios. Quais são os critérios que orientam a nossa formação e também as nossas decisões? Nós somos orientados pela doutrina social da igreja, né, que é uma luz, né, que nos ajuda a entender bem a realidade, né, a apresentar os critérios para as escolhas e poder julgar aquilo que está sendo proposto, seja de um lado, seja de outro, né, como um caminho da sociedade. Então, nesse sentido, nós realmente, eu dou sempre essa orientação, repito, né, que não nos devemos posicionar partidariamente, politicamente nesse sentido, e principalmente em momentos de celebração, momentos religiosos, que isso quebra aquele ritmo, né, da celebração, mas nos posicionarmos firmemente nas questões de cidadania, né, na formação da consciência das pessoas. Por isso, em nossa diocese, nós temos uma pastoral da cidadania, nós temos formação, estamos agora formando também, querendo formar uma escola de fé e política, justamente porque os leigos são a maior parte das pessoas na nossa igreja, né? Então, eles que têm a atuação mais direta e precisam, então, realmente ter, assim, todos esses critérios, essa formação, para poderem atuar bem como cristãos nessa realidade, de forma coerente com a igreja, com aquilo que a igreja ensina, com a doutrina social da igreja. Então, nossa referência é isso, é a doutrina social da igreja, é a doutrina da igreja, né? Então, não é nem essa ideologia, nem aquela outra ideologia, não é esse partido ou outro que vai nos orientar, né? Mas justamente essa doutrina social da igreja. Como é que foi o processo sinodal aqui em Santos? Nós abraçamos, né, o processo sinodal como uma proposta importante, muito boa do Papa Francisco, como uma oportunidade, porque vai haver um sínodo sobre igreja sinodal, sobre a caminhada sinodal da igreja, né? E à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai percebendo que esse processo sinodal, ele assume justamente uma visão de igreja do Concílio Vaticano II. Então, é justamente ir colocando em prática e implementando aquilo que o Concílio Vaticano II indicou para a Igreja, a eclesiologia do Concílio Vaticano II. Muitas coisas que foram sendo realizadas, mas que precisam ser aperfeiçoadas, né? Então, por exemplo, Igreja Sinodal indica tantas formas, inclusive estruturas, até que nós já temos, né? Por exemplo, quando se fala de um conselho de pastoral paroquial, é uma expressão de igreja sinodal que caminha junto, né? Que procura realizar essa caminhada. Mas mais do que estruturas, igreja sinodal significa uma forma de ser igreja. Uma igreja que é realmente comunidade. Igreja que tem consciência de ser o corpo místico de Cristo. Igreja que busca essa unidade, essa comunhão, né? Cristo é a cabeça, o bispo é o sinal de Cristo à frente da igreja local, os padres são os colaboradores mais próximos, os leigos participam da missão da igreja, porque são também sacerdotes, profetas e reis pelo batismo. Então, essa consciência de que todos somos igreja, estamos na comunhão de Cristo, temos que trabalhar e crescer nessa comunhão e todos assumindo a missão, né? E se essa igreja realmente caminha junto, realmente ela vai realizar a sua missão evangelizadora, né? Tão importante no mundo de hoje. Dom Tarcísio, foi uma alegria conversar com o senhor. Me surpreendi positivamente. Inclusive, essas entrevistas são muito surpreendentes porque a gente conhece uma igreja que a gente não conhecia. É um privilégio para mim, aqui profissional, creio também para a equipe toda da TV Evangelizar, estar diante de vocês, bispos, porque vocês são uma riqueza para nós. Nós precisamos conhecer melhor o episcopado, porque vocês são muito importantes para toda a ação pastoral. Parabéns pela sua
clareza, lucidez, enfim, de pensamento, tanto sobre Dom Bosco, tanto quanto igreja. E agora as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, né? Eu também sou muito feliz por essa entrevista na TV Evangelizar, e principalmente porque a TV também está vindo aqui se unir à nossa caminhada sinodal. Sim, estamos aqui. Justamente. Então já temos aqui toda essa presença, tanto da cidade de Praia Grande como Guarujá, né? Então nós aguardamos realmente, vamos trabalhar juntos. É um dom de Deus, então, para a nossa igreja, assim, nós vemos, né? Uma grande oportunidade, porque a televisão oferece justamente o espaço de ampliar, né? A luz, a voz e a palavra da igreja, né, para chegar realmente ao coração de todas as pessoas. Mas, então, eu fico satisfeito, fico feliz, né? E como igreja nós temos muitos desafios e queremos continuar, enquanto Deus nos dá a graça da saúde e da força, né, a continuar a nossa missão. A sua bênção, por favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Conversei hoje aqui em Santos, litoral de São Paulo, com Dom Tarcísio Escaramuça, bispo diocesano de Santos. Essa e todas as nossas entrevistas estão disponíveis no canal da TV Evangelizar no YouTube. Até a próxima. Bispos do Brasil. Apoio Cultural. Paróquia NET. O aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. O Paróquia NET é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia NET, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia NET, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia.